Boa noite! Boa noite, Deixa eu Luiz. diminuir aqui. Que alegria estar contigo, querido. Oi, Júlio, prazer te conhecer. Você tem uma aura muito boa. Hoje, como foi feriado, passei grande parte da tarde, né, assistindo alguns vídeos seus. E, cara, assim, não tem como se apaixonar. Realmente, você tem uma aura muito bacana. Você é aquela pessoa assim explosiva, já chega no lugar e já coloca a granada. Querido, muito grata. Que alegria poder estar aqui contigo no teu espaço. Muito grata pelo convite, por ter a oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Acompanhei teu trabalho aqui também, é admirável, inclusive parabéns. E estou muito feliz de estar aqui com a tua audiência. Minha audiência também, eles estão aqui presentes. O pessoal está chegando. Você fala de Portugal, é isso? Não, eu falo no estado de Goiás. Eu morei muitos anos em Portugal. Isso. Quando eu Entendi. coloco, é assim, horário de Brasília, horário de Orlando e horário de Portugal, é porque os meus seguidores são de lá, né? Mas eu morei em Portugal por 22 anos. Eu estou no Brasil desde Tá 2008. me vendo, gente? Olá, olá. Você está me ouvindo bem? Agora sim, não, parou tudo aqui. Mas você tava me escutando bem? Ele está assim rodando a sua O internet. que acontece? A minha internet ela é boa, porém está uma nuvem gigantesca aqui. Tava um sol lindo agora há É, pouco. Agora há pouco tava um sol maravilhoso aqui e do nada veio uma nuvem carregadíssima. Inclusive aqui pela minha janela eu tô vendo a nuvem assim andando e cobrindo o céu de Buenos Aires, Luiz. Eu tô falando contigo direto de Buenos Aires. e aqui está chovendo demais, chovendo muito mesmo. Mas precisava. Goiás precisa de chuva, está muito seco, está muito calor, está difícil de respirar, Eu tá gosto bom? muito do seu estado, viu? Eu tenho um carinho muito grande e assim, tenho corretoras aí também, pessoas que eu conheci. Bem na hora, eu acredito que falhou a internet bem na hora que eu estava contando para ti que eu estou falando contigo direto de Buenos Aires, na Argentina. Boa, que legal, cara. Que legal mesmo. Lá eu não tenho seguidores. Não, Paraguai também não. Equador já tenho, que eu já até fiz um bate-papo com a Clary, que é uma empresária, que tem uma construtora, tem uma loja de imóveis. Então, é assim, eu tenho na República Dominicana, eu tenho em Bahamas, eu tenho no Panamá, eu tenho nas Ilhas Virgens Britânicas, não, a República eu já falei. Então, sim, assim, um pouquinho de cada lugar eu tenho. Em Barcelona, em Madrid, em Londres. que Então, legal, assim, são 32 mil pessoas aí espalhadas pelo mundo. que legal, isso é Então, deixa eu só te maravilhoso. falar um pouco da minha trajetória rápida. Eu Claro. sou natural de Vitória, Espírito Santo, Vila Velha, para ser mais claro. E meus 20 anos de idade, 19 para 20, depois que eu saí do Exército, eu inventei modo de ir para Portugal. E lá fiquei por 22 anos, trabalhei sempre no mesmo lugar, que foi na fábrica da Renault. E na crise de 2008, aquela onda de mandar a gente embora, e eu fui e voltei para o Brasil. Aqui no Brasil, trabalhei em algumas concessionárias como gerente, da Mitsubishi, da Land Rover, da Troller, da Volvo. Aí, sinceramente, assim, eu não me encontrei. Eu fui me encontrar mesmo na venda de aeronaves e, em seguida, eu fui me encontrar com os imóveis. E aqui estou. Que legal. Isso há quanto Gente, tempo? olha, eu sou corretor há um ano. Há Novinho, um novinho, ano. novinho. Que É, legal. Seja mas na bem-vindo venda de ao ramo aeronave já imobiliário. tem seus 18, 20 anos já. Olha, Deixa que eu, legal. deixa eu só começar a introdução, entretanto, as pessoas chegam. Deixa eu só ativar aqui o meu Instagram. Peraí, rapidinho, gente. Certo. Gente, vão entrando, vamos colocando em qual estado que vocês estão falando. Peraí, Julie, peraí. Porque eu pensei que você ia demorar mais. Por isso que eu não ativei aqui no Você marca. computador. Eu sou
pontual. Então, Deixa eu você só marca ativar comigo aqui às o 19, meu... às 19 eu tô aqui. A não ser que você me diga assim, ó, Julie, dá uns 5 minutinhos, dá um tempinho, uns 5 minutinhos, aguarda aí que daqui a pouco a gente começa. Aí tá tudo certo. Mas tranquilo, querido, pode se organizar aí, não tem problema. Gente, então vamos lá. Essa live vai estar gravada no Instagram, vai estar gravada no YouTube, lá no Bate-Papo com o Varenga. Então vamos lá, gente. Boa noite dessa quarta-feira. Vamos receber uma especialista em comunicação e desenvolvimento do carisma, administradora. Boa noite, mentora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eva. Ela é Minha rainha. administradora, gestora de pessoas, foi professora de várias turmas do curso TTI, nas disciplinas de marketing imobiliário, ética e relacionamentos interpessoais, comunicação, informação e tecnologia. Bastante. Ela não é corretora, porque não deseja se tornar concorrente em nenhuma das suas mentoradas. A Júlia é líder e mentora da comunidade corretora de riqueza. Eu fiquei apaixonado pelo site, espetacular, muito bem feito. Parabéns mesmo. É a primeira comunidade voltada especificamente para as mulheres do universo imobiliário. Muito top. Já vendeu milhões de reais em imóveis através de vendas feitas pelas corretoras transformadas pelo método que iremos falar no finalzinho da live. Fica aí com a gente. Então, seja bem-vindo ao nosso canal, Julia Schutz. Muito... Seu nome é espetacular, é riqueza mesmo. Seu nome é o nome de Luiz. riqueza. Muito grata pelo carinho, pela introdução, pela apresentação. Muito grata, conforme eu falei anteriormente, é uma grande satisfação estar aqui com a sua audiência e principalmente com a minha audiência aqui presente. Grata pela presença de todos vocês. Bom, vamos lá. Eu sou natural de Bagé, Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Fui criada em Porto Alegre, já vivi em várias partes do Brasil. E atualmente eu estou morando em Buenos Aires, na Argentina. Eu resolvi morar temporadas fora do Brasil, então agora eu estou na Argentina, depois do dia 17 eu vou estar na Patagônia, ainda na Argentina, mas na Patagônia. Depois, virando o ano, eu estarei no Chile, depois Equador, o ano que vem eu vou para Atlanta, nos Estados Unidos. Então, assim, eu estou com uma agenda já bem organizada nessa expedição, nessas experiências que eu me proporcionei. E eu amo isso, eu amo conhecer culturas diferentes, conhecer os mercados, o mercado imobiliário dentro de países, porque cada país tem a sua forma de conduzir o mercado imobiliário. Então, eu sou apaixonada, Luiz, sou apaixonada por esse ramo que me abraçou, que me acolheu e que me aceitou, né? Principalmente aceitou as minhas ideias e aceitou os meus métodos para poder trazer inovação para esse mercado. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muito bem. Fala pra gente qual foi a sua virada de chave, Julie, para você se transformar essa referência que você é hoje. Fala um pouquinho da Julie lá atrás. Ah, meu Deus. Eu sou especialista em comunicação há 11 anos e comecei no ramo corporativo. E aí, um dia, há 6 anos atrás, eu fui procurada, já tinha as minhas mentorias individuais de comunicação e carisma, e eu fui procurada por uma corretora de imóveis, para ela melhor as aulas dela, porque ela era professora de TTI, coordenadora do curso, então ela realmente tinha assim ela tinha uma imagem a zelar, e ela queria poder trazer muito do conhecimento dela, porém ela não conseguia transmitir isso através das palavras. Muito conhecimento, muito conteúdo e pouca ação, pouca aplicabilidade. E isso é bem comum, sabe? Uma das minhas especializações é ensino superior. Então, pelo fato de fazer alguma coisa voltada para a pedagogia, no sentido de trazer um método, de poder entender como que funciona a cabeça do ser humano, eu percebi que as pessoas tinham muitas dificuldades, sabem falar, elas se comunicam, porém elas não sabem como gerar mais conexão com as pessoas e trazer um conteúdo, um conhecimento que de fato possa... Só um instante. A galera chegou aqui em casa fazendo muita bagunça. Mas vamos lá, coisas que acontecem só ao vivo. Família. Então, eu comecei a minha mentoria. Passa, por gentileza, produção, passa a galera para lá.
Lembra que eu comentei com você que tá chovendo, né? Tá caindo água temporal aqui. E o meu esposo, ele resolveu sair com os filhos pets para dar uma volta, para me deixar mais tranquila, sem precisar me preocupar. Só que eles voltaram desse temporal nesse exato momento. Mas, enfim, voltando aqui... Nesse exato momento. Coisas que acontecem ao vivo, né? Mas voltando aqui. E aí eu comecei a melhorar as aulas dela. E ela me fez um convite. Olha, você... criou assim um divisor de águas na minha vida. As minhas aulas passaram a ser mais interessantes. Eu comecei a identificar muito mais a minha comunicação, a forma como as pessoas absorvem. Eu quero você aqui no curso de TTI. Eu falei, sério, ramo imobiliário? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí, quando eu cheguei no ramo imobiliário, quando eu cheguei para a primeira disciplina, tinha mais de 200 pessoas na minha aula. Dessa aula, as pessoas começaram a pedir mais aulas comigo. E aí foi crescendo, e eu percebi uma coisa, Luiz. Todo intervalo, chegavam mulheres para mim, as alunas, umas que já estavam no processo de estágio, outras que já trabalhavam na imobiliária e estavam ali para se tornar corretoras oficialmente, para poder atuar com vendas. E elas diziam assim para mim, mentora, seguinte, eu tenho dificuldade nisso, mentora, está acontecendo tal coisa, como que eu posso resolver isso? Então começaram a me fazer perguntas e eu parei de ter intervalo. E eu comecei a prestar consultoria, só que consultoria de graça, porque na minha cabeça eu estava ali prestando, e de fato era a minha intenção prestar aquela assistência para as minhas alunas, né? Para os meus alunos, porque na época eu trabalhava com público misto. E ali eu já era conhecida no ramo corporativo, mas dentro das imobiliárias ainda não. Comecei a dar treinamentos nas imobiliárias, mais turmas foram abertas, mais mentorias surgiram. Foi então que eu também fui convidada para ser apresentadora e palestrante de eventos do ramo imobiliário online e presenciais. E a coisa começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Porque assim, quando me apresentaram, falaram, olha, Julie, você vai ensinar isso no conteúdo programático. E eu olhei o conteúdo programático do TTI e tu fizeste o TTI. Tu sabe o que é uma grade curricular. Não era o suficiente. Não era a realidade de um corretor, de uma corretora de imóveis. Era teoria, mas não tinha prática, sabe? Não tinha... E eu cheguei para a coordenadora e falei assim, olha, eu aceito pegar mais matérias, mais disciplinas, porque depois que eu consegui gerar confiabilidade, eu pude exigir alguma coisa. Mas é o seguinte, eu só continuo se eu puder dar aula do meu jeito. Se eu puder trazer o que de fato eu enxergo lá fora, que as pessoas poderão entender e aplicar e não serem pegas desprevenidas. Boa. E aí a coordenadora olhou para mim e falou assim, tá bom, Julie, você utiliza essa estrutura, mas pode dar aula do seu jeito. E explodiu. Foi aí que eu percebi que o público que mais me buscava, o público que mais contratava as minhas mentorias, era o público feminino. E nasceram, então, as corretoras da riqueza. Nasceu, corrigindo, porque é a comunidade, né? A comunidade. Então, nasceu a comunidade das corretoras da riqueza. E eu continuei dando os treinamentos na empresa, paralelo às corretoras da riqueza. Sendo mais um pouco, e aí eu percebi que muito do que eu tratava dentro das empresas, como falhas de comunicação, postura, não só postura equivocada do corretor, da corretora, mas como dos líderes. Uma das coisas que a gente enxerga muito dentro das imobiliárias é a falha na gestão. Muitas vezes a culpa é do corretor, a culpa é da corretora, mas esquecem que dentro de uma liderança... Exato, Luiz, exato. A liderança, os colaboradores, né, quem está na linha de frente, é o reflexo de quem está na parte estratégica. Então, se os teus colaboradores, né, corretores e corretoras, não estão bem, é porque a sua liderança não está legal. E as pessoas começaram a enxergar onde estava o gargalo. Eu digo as pessoas, os empresários, né, donos, proprietários de imobiliárias, começaram a identificar. Então, eu já resolvi situações de falha de comunicação, já demiti pessoas dentro das imobiliárias, porque uma das minhas funções como treinadora é identificar quem está conduzindo para o mau caminho a equipe. Então, eu trago todo um relatório, eu observo, por isso que os meus treinamentos eles são mais extensos. Eu trago toda uma observação, dentro desse relatório eu digo, olha, esse vai continuar com você, esse não continua com você. E é assim, ó, na certa.
sabe? Então, essa questão de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, de trabalhar personalidades, de trabalhar muito o comportamento humano, me ajudou a desenvolver essa habilidade e eu trouxe para o ramo imobiliário. Então, hoje eu respiro o Muito ramo bacana. imobiliário. Hoje eu Boa. trabalho, hoje eu dou mentoria para as corretoras da riqueza, que é a nossa comunidade. Hoje eu dou treinamentos nas imobiliárias e hoje eu trabalho muito forte também com as construtoras. Então, é algo muito forte mesmo, porque eles precisam que os corretores representem bem os produtos deles. E onde há pessoas, existem falhas. Então, de fato, exatamente, é natural. Só que existe pessoas que sabem conduzir e pessoas que não sabem como conduzir. Que não sabem, verdade, então, verdade. esse foi o meu start. O meu start foi justamente perceber a necessidade real que esse ramo tanto carecia, e carece ainda, eu acredito, que é a comunicação, né, em todos os âmbitos. Então, esse foi o meu start, o TTI. Né, muito bacana essa trajetória. Gostei, amei, 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 amei. Deixa eu só dar um oi aqui. A Eva teve que dar uma saída. Vou ter que sair, minha rainha. Parabéns. É minha mentorada, ela é Malu, de Atlanta. Oh, que bacana. Malu, muito boa noite. Exatamente o que você falou. E o Adriano, nas imobiliárias tem muita gente ocupada, menos produtiva. É isso aí, Adriano. Parabéns. É isso mesmo. Rodrigo, muito boa noite. Fernanda, boa noite. Fernanda, já estive com ela numa live espetacular. Mas quem aqui, Adriano? Ser ocupado é diferente, ser produtivo é outro. Exatamente isso. Então fala pra gente, coisa... antes... Fala. Luiz, só trazendo aqui o que o Adriano trouxe. Boa noite, Fernanda, seja muito bem-vinda. Uma coisa que o Adriano trouxe, ser ocupado é diferente de ser produtivo. Concordo plenamente. Tem mais, vou agregar a sua frase, certo, Adriano? Que é o seguinte, ser ocupado é diferente de ser atarefado. Uma pessoa ocupada é aquela que centraliza um monte de funções e ela não concretiza nenhuma. É aquela pessoa que está igual o coelho do País das Maravilhas. Está sempre correndo. Vive na correria. Exatamente. Quem vive na correria não tem comprometimento com nada. Não. Por quê? Porque está sempre correndo, está sempre ocupado e não consegue finalizar. E isso é uma verdade que precisa ser dita. Então, quando a pessoa está atarefada, quando ela tem tarefas a serem realizadas, ela traz prioridade, ela traz a realização daquilo que ela se comprometeu. Então, a palavra tem poder, né? Isso é bem importante a gente aprender isso. Então, estou agregando aqui a frase bem inteligente que o Adriano trouxe. Muito grata pela sua participação, inclusive. Verdade. E a Fernanda escreveu o seguinte: muitas pessoas fazem dispersão de energia. Desnecessário. Sim. É verdade. Entra na internet, vê fofoca, vê musiquinha, vê dancinha de TikTok. E o que é para fazer realmente? Prospectar cliente, não faz. Exato. Julie, vamos ao tema? Vamos de você entrar no tema, eu gostaria que você fizesse uma introdução. O que é realmente esses 3 pilares da riqueza? A gente vai entrar em 3 tópicos, 4 tópicos, aliás, para falar sobre isso. Mas faz uma pequena introduçãozinha aí. O que seria o pilar da riqueza? Os pilares da riqueza são basicamente as bases necessárias para você conduzir a sua profissão. O direcionamento que você precisa. Porque, assim, o que mais existe hoje são pessoas vendendo fórmulas mágicas, vendendo, ai, nossa, vou mudar a sua vida. Tá, mas por onde começa? Como que eu inicio isso? Eu deixo isso muito claro. Por ser educadora, eu falo assim, é muito importante você, sim, mostrar o seu método, você mostrar como que você pode ajudar as pessoas a evoluírem constantemente. Mas, por onde começa? Sabe? Deixar de fazendo pitch e começar a realmente mostrar o passo a passo para que as pessoas possam gerar interesse. Então, os 3 pilares, ele é o passo a passo inicial para que você possa realmente entender qual caminho você precisa seguir, por onde você vai começar dentro da sua carreira, o que você precisa compreender como elementos, como pilares principais
da sua profissão. Então, os pilares, eles são isso, eles são exatamente o passo a passo, o direcionamento ou os direcionamentos para que você possa iniciar um desenvolvimento. Né? Não vai mudar da noite para o dia. Porque eu sempre digo, desconfie de quem mude da noite para o dia. Ninguém muda assim. As pessoas, elas podem iniciar uma transformação, mas mudanças drásticas, elas vêm muito mascaradas com alguma artimanha, com algo que não se sustenta por muito tempo, com algo plástico. Então, por isso que eu acredito muito no desenvolvimento, no passo a passo. Por isso que eu trago muito isso dentro do trabalho que eu desenvolvo, de realmente entender cada fase que as pessoas estão passando. Então, os 3 pilares, eles são voltados para esse direcionamento inicial. Tá? Muito bom. Marisa, olá, Marisa. Marisa Imóveis, boa noite. Então vamos lá no primeiro tópico. Elaine Matias, arquiteta, muito boa noite. Muito. Então, o primeiro tópico é, então, como se tornar uma mulher rica? Nesses 3 pilares da riqueza. A verdadeira riqueza, eu sempre falo assim, a comunicação é a base da profissão da corretagem de imóveis. Não existe corretora de imóveis que não saiba se comunicar. Não existe. Não existe. Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de falar, é melhor você trocar de profissão. Faça esse favor a nós, por gentileza. Faça, ajuda bastante. E você também não se desgasta. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, Luiz, é que eu sempre gosto de falar as coisas do jeito que elas são. Então, eu não sou o tipo de mentora que passa a mão na cabeça, que busca falar o mais bonitinho possível para que entenda, não. Eu falo de uma forma respeitosa, eu sou elegante nas minhas palavras, mas eu falo aquilo que precisa ser dito. Então, a primeira coisa, antes de começar aqui a falar sobre o primeiro passo, o primeiro pilar, eu quero que você pegue o seu caderno e sua caneta da riqueza. E uma coisa que eu preciso que vocês entendam é, jamais confie na memória. Porque às vezes você tem um insight que só quem está aqui na hora, assistindo ao vivo, vai conseguir sanar a sua dúvida. Quem vai assistir depois vai aproveitar, com toda certeza vai aproveitar. Mas não da mesma forma que as pessoas que estão aqui presentes, tá bem? Então eu vou abrir depois... Luiz, se você... Vou pedir licença para você de responder perguntas, com toda certeza, tá? Então, aí você me diz o momento que eu posso responder as perguntas. Então, aproveitem, conforme eu falei lá no vídeo. É praticamente uma mentoria. Então, aproveita, porque o meu negócio é transformar vidas. Esse é o meu objetivo. E eu quero poder começar a transformar a sua vida aí do outro lado. Então, o primeiro passo para você se tornar uma mulher rica é você começar a entender a verdade. Por onde você... vamos lá. Pela transformação de mentalidade, de postura, tá? Então, a riqueza, ela começa pela transformação da sua mentalidade. Esse é o primeiro ponto. Quando você começa a trabalhar a questão das crenças limitantes, porque todos nós viemos de um núcleo familiar. E esse núcleo familiar é responsável pelo que a gente acredita na vida adulta. Então, tem muitas corretoras, muitos corretores que acham que não são capazes de terem prosperidade, que acham que não são capazes de trabalhar com o mercado de alto padrão e luxo, porque eu sou uma pessoa humilde, isso não serve para mim. Por que não serve? Você afirma que não serve para você? Por que não serve para você? Dinheiro é uma coisa que eu não sei lidar, ou, por exemplo, não se valoriza enquanto profissional, em todos os sentidos. Então, a comunicação, ela funciona de dentro para fora. Por isso, quando você trabalha, rompe com as crenças limitantes de que você não consegue, de que você não pode, de que isso não é para você, de que corretor de imóveis está sempre trabalhando para pagar boleto, que corretora de imóveis passa fome. Vem muitas vezes também da questão de iniciar a carreira e alguém aponta para você e fala: nossa, sério que você virou corretora de imóveis? Vai passar fome. Não, isso não é para você, isso não vai dar certo. Então, a primeira coisa é nós trabalharmos o padrão de pensamento. O que você pensa, naturalmente, vai ser a forma como você age. Então, o teu pensamento dita a tua postura, certo? Então, é bem importante a gente começar a entender que, sim, eu tenho um exemplo, Luiz, que eu sempre dou dentro da minha comunidade, que é o seguinte. Tem gente que, às vezes, tá tão atarefada
que não tem tempo para ir ao restaurante ou está começando na corretagem de imóveis, até mesmo no alto padrão, está começando a vida, né? Essa é uma realidade. E não tem, às vezes, nem dinheiro para ir almoçar todos os dias no restaurante. Então, pede marmita. Né? Pede ali uma marmitinha, pede uma quentinha. Como é que chama aí na sua cidade isso? Marmita Marmitinha, mesmo. tá. Uma marmita. Pede uma marmita. Aí eu sempre falo assim, ó, padrão de pensamento. Beleza, agora nesse momento você está pedindo marmita porque você não pode ir até o restaurante. Ou você está levando comida de casa porque você não consegue ir naquele restaurante que também tem comida saudável. Não por uma questão de dieta, e sim por uma questão de necessidade. Você vai comer, quando você recebe a sua marmita, você vai comer a marmita dentro do papel de alumínio ou do papel que vem a vianda, né? Que vem a marmita? Ou você pode pegar a marmita e servir a comida no teu prato, num prato, sem você precisar comer naquelas condições, servir direitinho, separar a comida para você, tudo uma questão de mudança de mentalidade. Entende? Eu tô dando um exemplo bem simples aqui, já começa por aí. Não é porque eu tô pedindo marmita que eu tenho que comer direto da marmita. Eu posso preparar o meu cantinho do almoço, a minha água, o meu suco, o meu prato, talheres. Por que você tem que comer com um talher de plástico se você pode comer com um talher normal? Então, assim, já vai começando a mudar, sabe? Essa mentalidade. Outra coisa que eu digo muito para quem já é corretora, né? Para quem já está na caminhada. Mudança de mentalidade, tá? Eu vou trazer... É que são tantas coisas que a gente pode trabalhar aqui. Eu vou trazendo um pouquinho de cada. Sobre se apresentar, né? Sobre se apresentar como consultora, ao invés de se apresentar como corretora de imóveis, corretor de imóveis. Isso precisa ser transformado na mentalidade. Você quer riqueza? Então você precisa pertencer verdadeiramente ao que você faz. E não ludibriar através de uma palavra, tendo em vista de que a forma como você está se apresentando não é verdadeiramente o que de fato te representa. Você é o que você é. Então, se você diz que você é isso, você vai ser tratado dessa forma ou tratada dessa forma. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, consultora de imóveis não vende imóveis. Consultora de imóveis vende consultoria, orientação sobre a melhor localização para se investir, sobre sobre pesquisas de mercado. Isso. Exatamente. Mas na hora de vender, vai procurar uma corretora de imóveis. Agora, a corretora de imóveis, a consultoria faz parte das etapas de uma corretora, do trabalho de uma corretora, mas não é uma titulação. Entende? É uma atividade, não é um título. Então, entender de uma vez por todas que quando você se apresenta como consultora de imóveis, você está omitindo a sua profissão. Você está encaminhando lá para o seu subconsciente de que você não quer falar que você é corretora, porque ou você tem vergonha, ou porque você concorda com o que mistificam tanto sobre corretagem de imóveis, que eu não vou apresentar que eu sou corretora, porque vão pensar que eu sou aquela vendedora chata. Porque corretora de imóveis hoje em dia não tem prestígio, não tem autoridade. Quem disse? Quem disse? Então, a gente já começa a trabalhar a nossa transformação de mentalidade desde o início, certo? Então, uma mulher rica, ela tem a mentalidade dela transformada em todo sentido. Não existem bloqueios, porque quando ela identifica, ou ele, né? No caso, a gente está falando que você fala para um público misto, quando identifica que existe algo que é uma barreira, peraí, eu preciso identificar o porquê que isso está me limitando. Isso de fato é o que eu acredito, ou algo que eu absorvi em massa, porque fulano de tal deu certo, porque fulana de tal se apresenta dessa maneira, mas peraí, será que isso serve para mim? Será que eu tenho que seguir isso mesmo? Então, quando você trabalha a sua mentalidade, você começa a conduzir a sua vida da forma como cabe para você. E funciona. Porque o mercado imobiliário hoje precisa de pessoas autênticas, não cópias e mais do mesmo. Corretíssimo. Nossa, você tirou a palavra da minha boca, é verdade. O que a gente está vendo ultimamente, eu principalmente, que fico grande parte no Instagram, principalmente à tarde, cara, isso aqui, a roupa é igualzinha a ela fala igualzinha a outra, o post é igualzinho a outra. Sim. Cara, não tá legal isso aí. Pegando seu gancho,
Fala pra gente aí como criar essa estratégia, Júlia. Como uma pessoa se Vamos transforma. Fala o segredo aí. Eu digo assim, uma coisa que é o segundo, né? Tenha uma estratégia. Então, primeiro, Isso. trabalhe. Falou tudo, mudança de mentalidade. Exatamente, Elaine. Muito grata pela sua participação. Então, primeiro a gente transforma a nossa mentalidade, a gente lida com as nossas crenças limitantes, com as barreiras, tá? E outra coisa, eu vou deixar uma coisa bem clara só para finalizar essa parte. Não existe sucesso sem desafio. E não existe desafio, transformação sem movimento. Então, não adianta você ficar parada, né? Você precisa entender a estratégia, o que é necessário para você chegar no caminho que você tanto deseja. Quando eu falo de estratégia, e acontece muitas vezes, Luiz, da corretora, ela ter um plano, ela saber o que ela precisa, ela de fato compreender, já ter compreendido essa mudança de mentalidade, ela saber exatamente o que fazer, mas ela não sabe por onde começar. Ela não sabe o que ela faz primeiro. E aí existe uma coisa que eu falo bastante, que surge dentro das mulheres do mercado imobiliário, das corretoras de imóveis, que eu chamo de obesidade mental, que é o que acontece. Vai nos cursos, vai um monte de eventos imobiliários, paga mentoria e adquire conhecimento, e vai crescer, e vai crescendo, e vai crescendo. Porém, ela não exercita o cérebro. Ela não coloca em prática. E quando existe um plano, mas não tem execução, é somente um desejo, é somente uma vontade, é somente uma aspiração. Entende? Entendi. Não é Uma de realização. não é, Entendi. exato, não é de fato algo que vai acontecer. Por quê? Porque não executou. Tá só com as ideias ali. Fica guardando um monte de tesouro dentro do cérebro, mas Isso. não utiliza. Entendeu? Então, ter uma estratégia é você ter um plano de ação seguido de uma boa execução. É você, primeiro, compreender, né, qual é o público que você quer abordar. Você perceber, e isso eu trago muito dentro das corretoras da riqueza, com a mandala do ciclo das 4 fases. E aí eu trago os primeiros passos. Né? Dentro dos primeiros passos é a escolha do nicho. A corretora de imóveis que sai vendendo de tudo um pouco, ela não vende nada para ninguém. Ela não consegue realmente focar a energia dela em um lugar só onde ela vai obter sucesso. Ela foi treinada, ela foi ensinada muitas vezes, e aí ela está dentro ainda daquela crença limitante, na maioria das situações, de que ela tem que vender para todo mundo, de que todo mundo é cliente. Não é, todo mundo não é cliente. Tem que colocar isso na mente. Né? Então, a minha estratégia é qual o público que eu vou abordar? Porque a escolha do nicho, ela não é somente você escolher o tipo de imóvel que você vai trabalhar, e sim para quem você vai falar, para quem são as pessoas, qual é o público que você vai atender. Isso é muito importante. Então, quando você começa a criar uma estratégia, você começa a compreender por onde eu vou iniciar. Qual é o primeiro passo? Escolha do nicho. Tá? Então, é bem importante isso. Se decidir sobre como que eu vou atuar no mercado imobiliário. O outro passo, que é bem importante, é você, principalmente, eu falei aqui sobre transformação de postura e mentalidade. Isso. Além disso, é você também falar para as pessoas, ser vista, ser notada como corretora de imóveis e se assumir. Segundo passo, é você trabalhar a sua comunicação. Conforme eu falei, não existe corretora de imóveis que não saiba se comunicar. Então, você tem que saber como que você se posiciona no presencial e você se faz presente. Um outro ponto, né, bem interessante, é que além do presencial, é você se posturar, é você também saber como que está seu posicionamento digital, porque hoje em dia nós vivemos em 2 mundos. A gente vive no universo presencial e no universo digital. E você precisa ser a mesma pessoa em ambos. Não dá para você ser super conhecida no presencial e você não ser ninguém no digital. Por quê? Porque teu cliente, antes de chegar em você, ele vai querer saber quem é tu na fila do pão. Ele vai querer saber quem é tu nesse universo de tubarões. Não é mesmo, Luiz? Mas aqui fato, tem esse ditado. Quem é você na fila do pão? Quem é você? Porque o cliente, ele quer... O que ele quer? Hoje em dia, a gente precisa compreender uma coisa bem importante, tá? Dentro da nossa estratégia.
ramo imobiliário não é sobre imóveis, e sim sobre pessoas. Isso é uma coisa muito importante. Então, quando você trata direto com o cliente, você precisa compreender que nesse processo da segunda fase da mandala, o ciclo das 4 fases que eu tenho, você precisa aprender a se comunicar, a gerar conexão com o teu cliente, a entender as necessidades dele, a saber, principalmente, a como chegar até ele, falar a mesma língua dele. Então, por isso que não faz sentido você ser generalista, e sim especialista. Porque quando você tem um nicho de atuação, você sabe que linguagem utilizar com o teu cliente. Então, isso é muito importante. Um outro ponto que eu trago bastante dentro da questão ainda da comunicação, é como você se veste para o sucesso. A sua imagem pessoal, ela diz muito sobre a sua personalidade. Isso. Não quer dizer que você tenha que usar salto alto o tempo todo, que você tenha que usar sempre roupa de marca. Roupa de marca é bom usar com toda certeza. Eu adoro roupa de marca. Eu uso roupa de marca. Mas quando você está começando, a gente entende que no processo não é uma questão de grife, e sim de bom gosto. Isso é inteligente. Deixa eu só complementar o que você estava falando, referente a nicho. Alguns amigos e conhecidos me falam, Luiz, por que você voltou para o seu nicho, para o universo de alto padrão? Eu falei, rapaz, mas na mesma eu vendo. Se aparecer Minha Casa Minha Vida, eu vendo na mesma. Não tem problema nenhum. Mas assim, o meu nicho anterior, que era aviação, que são os valores bem superiores a um imóvel, então assim, eu continuo com o mesmo vocabulário, continuo vestindo as mesmas roupas que eu vestia para vender avião, é as mesmas roupas que eu vestia lá, eu visto agora. Eu uso a mesma comunicação, as mesmas pessoas, ou seja, ampliou mais, né? Sim. Eu não tinha agora essa quantidade de amigos. Vamos lá, eu estou na carrotagem um ano, um ano atrás eu não tinha essa quantidade de network que apareceu, que eu construí, foi através do imóvel, mas quem me ajudou foi a aviação. Participei de feira, na feira a gente sempre vende avião, mas nunca ninguém tem dinheiro, mas tem imóvel para trocar no avião. Aí foi aí que começou a ideia de fazer a corretagem e virar corretor de imóveis. Foi a partir daí a minha virada de chave. Porque quando eu vendia avião, eu dava corretagem para outra pessoa. Aí minha esposa, não. Toma vergonha na cara, vai estudar, vai em Goiânia, passa na prova, mostra a carteirinha, você vai ser corretor e a corretagem é minha. Então ficou combinado assim, entendeu? Então essa foi a minha virada de chave. Continua aí o que você estava falando sobre a vestimenta e comunicação de alto padrão. Exato. E quando a gente... Eu estou entrando no mercado, isso que você falou é muito importante. Eu falo bastante da questão da sua comunicação ser de alto padrão sempre. Quando eu falo de alto padrão, não especificamente o nicho. Eu estou falando de alta performance. Eu estou falando de excelência o tempo todo, independente do nicho que você atua. Isso que diferencia uma corretora de imóveis de sucesso, uma rainha, da corretora plebeia, né? Que eu chamo, que é aquela corretora que está sempre contando moedinha, que está sempre reclamando da vida, que se importa com o sucesso da outra colega, que é generalista, enfim, aquela que ainda não teve a virada de chave. E eu sempre falo assim, você quer trabalhar num ramo de alto padrão e de luxo? Eu dei treinamento para uma construtora em Itapema que ela, assim, padrão altíssimo, né? Muito luxo mesmo. E uma das coisas que eu trago para eles e que eu trouxe para eles foi exatamente isso. Não importa, vocês trabalham com luxo, mas vocês vão tratar com excelência desde a senhora que limpa o chão que vocês pisam, até mesmo o teu cliente que vai comprar bilhões com vocês. Porque é isso que diferencia você das outras corretoras de imóveis, dos outros profissionais. É a forma como você lida com a sua comunicação e com as pessoas.
Então, a elegância está nas atitudes, não especificamente, não especificamente no carro importado que você usa, na roupa. É claro que eu adoro tudo isso, com toda certeza. Adoro luxo, adoro estar em ambientes maravilhosos, incríveis, principalmente por morar fora do Brasil. Eu tenho essa oportunidade de conhecer lugares lindíssimos, assim como também tem no Brasil, com toda certeza. Mas por estar nesse meio, por viver essa realidade, eu digo, pessoas ricas, elas não gostam de bajulação. Elas não, é brega você querer parecer se você não é. O elegante é você ser. O elegante é você vestir-se de uma forma mais minimalista e não exagerada, sabe? Para querer mostrar o tanto que você tem. E as pessoas, claro. A Elaine falou tudo. Elegância está nas atitudes. Acabou a conversa, é isso mesmo. É bem Você isso. se cumprimentar, você acabou de falar, a mulher do cafezinho, a recepcionista, até a diretoria, Júlia, acabou a conversa, cara. Ninguém vai esquecer de você mais. Vai falar, nossa, que mulher chique, hein? Até a própria mulher do cafezinho vai falar, nossa, que bacana, cara. Nunca ninguém me cumprimentou assim. Pois é, cara. Sabe uma coisa que eu trato? Eu amo lidar com pessoas. Então, eu digo assim, além de alguém achar você legal, é você verdadeiramente viver o seu propósito de vida. É realmente você olhar para uma pessoa e tratá-la como ser humano. E isso é você começar, é uma escola de como gerar conexão com pessoas. É você saber tratar as pessoas pelo nome, é você se interessar pelas pessoas. E as pessoas ricas, elas... porque a gente está falando aqui de pessoas que querem trabalhar com luxo, com alto padrão, então por isso que eu trago muito esse ponto, tá? E eu trabalho muito com esse padrão também, então é muito a minha realidade, conforme eu falei. As pessoas, elas estão cansadas de mais do mesmo. Então, quando você gera conexão, trazendo a tua humildade, a tua educação, a tua simplicidade na forma de agir, isso eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa ignorante, pelo contrário. A simplicidade, não existe ignorância na simplicidade. Eu posso te afirmar e assinar embaixo que existem muitas pessoas simples que são extremamente inteligentes. E a inteligência atrai. O diferente atrai. Então, ser elegante é isso. Ser elegante através das atitudes, da tua mentalidade e muito mais do que a tua aparência, né? Mas é tudo um conjunto. Isso é importante a gente também trazer. Você entender que você está indo trabalhar e que as pessoas esperam o mínimo de você, que você esteja bem aparentada, que você use um perfume agradável, não um perfume extremamente exagerado e nem também perfumes que sejam a falta do perfume, né? Mas aquilo que você percebe assim, olha, eu estou pronta. Eu estou adequada para a riqueza. Menos é mais, exatamente. Marisa, isso mesmo, Marisa. Menos é mais. É verdade. Parabéns, Marisa. É isso mesmo. Amei. É bem isso. Olha, elas são todas lá das corretoras da riqueza. Estou amando a participação delas. Que legal! A Cádiz é minha rainha também, a Eva. Posso ir para o outro pilar? Pode sim. Tá. Como ser reconhecida no mercado? Na estratégia, né? Ainda na estratégia, que está finalizando essa parte. Ainda na estratégia. Você saber como você atrair melhor. Você saber o que você produz de conteúdo, né? Uma coisa que sempre me perguntam bastante, tá, mas tu fala muito, mentora, sobre meu posicionamento digital, mas eu não sei o que fazer. Simples. Você, primeiro, precisa viver a realidade do teu cliente. Acabei de falar aqui. Então, vivendo a realidade do teu cliente, frequentando os mesmos lugares, você vai compreender qual é a forma de comunicação. Você se posicionando, você vai saber entender qual é a necessidade do teu público, qual é a dor do teu público, o que eles buscam, o que eles tanto precisam. Então, você vai começar a trazer conteúdos dentro dessa realidade. Um pouco do teu lifestyle, do teu estilo de vida, um pouco dos lugares que você frequenta, que provavelmente são lugares que eles também irão frequentar, dúvidas frequentes dos teus clientes, falar sobre investimentos, entenda sobre economia. Entenda, estude sobre economia, estude sobre assuntos que estão que não sejam exatamente sobre o imobiliário, mas que estejam correlacionados, porque isso faz com que você tenha uma ideia de mundo e isso atrai as pessoas.
né? Então é muito mais. As pessoas estão carentes de atenção e respeito. Exatamente, Cádiz. As pessoas estão carentes de atenção e respeito e informação. Informação que elas muitas vezes desejariam viver, mas elas não têm como fazer isso por falta de tempo, enfim, por N coisas. E você pode ser a pessoa que vai fornecer isso através do seu posicionamento digital, mostrando os teus valores, mostrando que você, a forma que você acredita, a forma como você vê o mundo, sempre não deixando aparente, tá? Exclui o teu partido político. Não, você pode falar sobre religião? Pode falar. Mas não enfatize tanto isso, porque nem todos os teus clientes eles compartilham do mesmo direcionamento religioso que você. Então, tem que ter uma pitada, tem que saber ter uma pitada de noção, né? De bom senso, que é importante. E um outro ponto que eu acredito é você saber entender que você precisa captar o teu cliente e atender com excelência. Quando eu falo de captar e atender com excelência, é você parar de ser uma mostradora de imóveis. Dentro do alto padrão e do luxo, a gente precisa criar uma coisa que eu chamo de storytelling. Storytelling é a arte de criar histórias. Tá? Então, como que eu posso desenvolver isso? Parar de ficar mostrando, esse é o porcelanato XYZ que vem da Ásia, que vem de tal lugar. Aqui, essa bancada é feita de um granito feito pelo imperador japonês XYZ. Não é isso que os clientes querem saber. Eles querem saber se aquele espaço realmente vai suprir a necessidade deles. Eles querem sentir uma coisa que eu chamo de matriz de atendimento estruturado. Você lida com a parte biológica, fisiológica, você lida com as emoções, você lida com sentimentos dos teus clientes, até o ponto de você chegar com a parte racional, que é ele decidir que é com você que ele vai comprar. Então, ao invés de você ir lá abrir um imóvel, isso é toda estratégia. Vai abrir, chega no imóvel, vou dar um exemplo. Chega no imóvel, você recebe o teu cliente já na casa, porque tu não quer que o cliente chegue lá com a casa vazia, fechada. Então, você abre a porta para o cliente do imóvel. Pois é, mas qual que é a sensação que o subconsciente dele está tendo naquele momento? Eu estou chegando na casa de outra pessoa e não na minha. Agora, já parou para pensar, você esperar o teu cliente, você vai lá, dá aquela geral, vê se está tudo direitinho, abre as janelas para trazer um ar agradável, porque às vezes o imóvel está fechado, e espera na frente. E aí, na hora de entrar, você entrega as chaves nas mãos do teu cliente e fala assim, aqui está as chaves da sua futura, estão as chaves da tua futura casa. E deixa o teu cliente abrir a porta e ter a sensação de como que é virar na fechadura, como que é a sensação de tocar na maçaneta. Vai estacionar o carro, não coloca o teu carro na garagem, não coloca o teu carro na frente da casa. Coloca do outro lado da rua, coloca um pouquinho mais afastado, entende? Quando chegar o teu cliente, você chega perto do carro e você entrega o controle da futura casa dele. E o ser humano, ele gosta de sentir o controle das coisas. Então, isso é viver o storytelling. Não é você contar uma historinha bonita. Além de você contar uma história de acordo com a necessidade dele, é você fazer com que o teu cliente sinta. Isso é você realmente começar a fazer com isso é estratégia, com que o teu cliente compreenda como funciona esse processo e que aquela casa pode ser dele, certo? Então isso é interessante, isso é muito importante. Espetacular. Um outro ponto, posso seguir? Pode, isso, estou amando. Vambora. Um outro ponto, que bom, Luiz. Um outro ponto bem importante é que quando você depois desse processo todo que eu disse, de você atrair teu cliente, você captar, juntamente com ele, você precisa ter um alinhamento das expectativas. Uma das maiores falhas das corretoras de imóveis, que eu trago muito isso dentro das corretoras da riqueza, é a questão de sair já mostrando nossa mentora vale ouro. Grata, Cádiz! Grata, amada da mentora, saudades de você. Ela é de Criciúma, Santa Catarina. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu digo que vale ouro, só voltando aqui, porque eu estava no raciocínio, bem bom. Tá, lembrei. É você fazer um alinhamento de expectativa. No ramo imobiliário, no segmento de alto padrão e luxo, a maior falha das corretoras de imóveis é o cliente liga para falar: quero ver tal imóvel. Ótimo. Que horas você pode me encontrar lá no imóvel? Que horas eu posso te buscar? Tu não tem que levar teu cliente direto no imóvel. Tem que trazer teu cliente para antes ter uma conversa com você. Para você saber, isso é estratégia, para você saber se ele já está vendo com outro corretor, com outra corretora.
Para você saber qual é a necessidade do teu cliente, quantas pessoas irão morar lá, se tem outra pessoa que tem o poder de decisão, porque é retrabalho você chegar, levar o cliente e aí ele falar, ah, então, mas acho que a gente vai ter que vir aqui de novo, porque quem vai decidir mesmo se vai ser esse imóvel é a minha esposa. Eu gostei muito, mas tem que saber se a minha esposa vai gostar. Aí você vai lá, investe no seu deslocamento de novo, é o seu tempo, tempo vale ouro. Tempo, anota aí, tempo vale ouro. É a única coisa. E ouro é raríssimo. Ouro é um dos metais, é o metal mais valioso para o ser humano e raro de se encontrar. Então, se você, como ouro do mercado imobiliário, como uma mulher da riqueza, você prostituir o teu tempo, desvalorizar o teu tempo, como que tu vai querer gerar autoridade? Não faz sentido. Então, você já vem dentro da estratégia pensando o seguinte: peraí, eu preciso ter um alinhamento de expectativas para saber o que eu posso entregar de uma forma mais assertiva, de uma forma direcionada. Isso é estratégia. E na sequência, você tem ali e anota tudo que o teu cliente mencionou para você naquele alinhamento, porque no processo de objeção, vamos supor que surja lá para decidir aí, vamos comprar ou não vamos, você ter todas essas informações necessárias que ele disse lá naquele alinhamento que você pode utilizar como persuasão ou como convencimento. Então anota aí, o que é persuasão e convencimento? Já anota, tá? Persuasão é a forma de dissuadir alguém através de estímulos emocionais. Então, vamos supor que o teu cliente chegou lá e disse que o sonho dele era ter uma casa com piscina, porque quando ele era criança, ele conta toda a história da vida dele, que a mãe dele sempre quis ter um jardim e que a mãe dele, vamos supor que é viva, ou se não for viva, enfim, tá? Mas lembra dessa história, mãe é importante. E aí, que a mãe dele sempre quis ter uma casa assim, que hoje ele tem condições, e hoje ele quer comprar uma casa com piscina e churrasqueira, porque ele ama fazer um churrasco. Aí vai a corretora, Luiz, e me apresenta o imóvel de início direto para o lavabo, ou direto para um dos cômodos, ou direto para o quarto, que é suíte, que tem uma banheira. Meu Deus, se o cliente te falou que tudo que ele precisava e que ele queria era aquele espaço, porque sempre foi o sonho dele, por onde que tu vai começar? Por aquilo que ele anotou, por aquilo que é necessário para ele. Entende? Então, é interessante que você entenda. É interessante que entenda esse processo. E aí, na sequência, você compreenda que o teu cliente, ele precisa entender e lembrar que você tem boa memória, que tudo aquilo que ele falou para você foi importante. Porque quando você fala que fazer um alinhamento é de suma importância, porque o que é importante para ele é importante para você, de que o que vale para ele vale para você, porque nesse momento você é intermediadora e você cuida de todo o processo para ele, por isso que você se autovaloriza, isso é importante, se valorizar-se. O cliente, na hora de surgir uma objeção, que seja, uma pequenininha objeção, você vai trazer essa informação, ele vai falar, agora, verdade, você é boa mesmo, verdade, eu tinha comentado sobre isso. Nossa, por um momento eu foquei só na questão do valor a mais que eu tenho que colocar e esqueci da minha real necessidade. Então você traz a consciência para o teu cliente. Não é sobre você querer empurrar a venda, é sobre você lidar com os sonhos. E quando a gente fala sobre lidar com sonhos, é sobre você lidar realmente com o que a pessoa precisa. Uma vez eu escutei uma frase de uma corretora de imóveis falando assim: esse papo de lidar com sonhos, esse papo já chega, porque quem cria sonhos, quem trabalha com sonhos é padeiro. E aí eu olhei assim, eu fiquei pensando, falei, nossa, medíocre a fala. E pelo fato de que, sim, corretoras trabalham com sonhos, sim, corretoras realizam sonhos. E muito mais do que os sonhos das outras pessoas, realizam seus próprios sonhos. Porque a corretora de imóveis, quando a gente fala de estratégia, gurias, isso é muito importante, tá? Daí do outro lado. Quando você tá dentro da tua estratégia, tudo isso que eu tô te falando não é baseado no sonho do cliente. Vamos ser realistas.
É baseado no teu sonho, no que você deseja alcançar de prosperidade na tua vida. É a viagem para as Maldivas, é o helicóptero que você quer comprar, é poder dar uma vida digna para tua família, é você poder se proporcionar viagens incríveis, é você parar de ter que escolher o lado esquerdo, o lado direito do cardápio, a comida, pelo valor, e sim pelo que você realmente deseja comer. É parar de você ter que contar a moedinha e ficar vivendo para pagar boleto, é você viver com prosperidade e abundância. É sobre isso. Então, quando a gente fala sobre estratégia, a estratégia é toda voltada nesse propósito. E o seu propósito em cima do propósito das pessoas que você vai atender. Porque quando você realiza o sonho de alguém, você realiza o seu. É mais uma motivação que você tem, financeira e também de vida, de motivação para você continuar, dentro da sua profissão, dentro do seu objetivo. Então, tudo que eu estou falando, existe uma aplicabilidade. Não é da boca para fora. Não é falar bonitinho. Não é trazer doses de motivação. Doses de motivação são boas, com toda certeza. Mas eu estou te trazendo a realidade. A realidade que muitas vezes as pessoas não te trazem. Então, é importante prestar atenção no que eu estou falando, porque, sim, você lida com sonhos. Com os teus e com os dos seus clientes. Por isso a importância de você seguir uma estratégia direcionada. E na sequência, depois de você fazer esse alinhamento, é você ter um bom pós-venda, é você trabalhar na sequência com um bom remarketing, porque o remarketing é aquela história. Quem não sabe o que é remarketing, eu sempre digo assim, se você, corretora de imóveis, não sabe o que é remarketing, me preocupa. Porque existe aqui não faz remarketing e existe aquela que nem sabe o que é remarketing. Mas não tem problema, que a gente está no laboratório, então tá tudo certo, ok? O remarketing é você dar continuidade à tratativa com o cliente que um dia gerou interesse em comprar com você e que por algum motivo que está acima de você, ele não deu continuidade. Então aquele cliente não pode ser descartado. Aquele cliente fica lá, na geladinha, aguardando. E aí você até anota lá na tua planilha qual foi o último momento que ele entrou em contato contigo. Dá um tempinho, entra em contato de novo. Mas não entra em contato e fala, e aí, fulano, tudo bem? Quero saber se a gente vai continuar falando sobre aquele imóvel. Não, não é. É você saber o porquê que ele interrompeu com você. Tem um motivo. Ele te justificou. Você chega a falar, olá, Roberto. Tá, vou dar esse exemplo. Olá, Roberto. Espero que você esteja bem. Aqui que está falando é sua corretora de imóveis favorita, a Julie Schultz. Eu estou entrando em contato contigo para saber se deu tudo certo com a sua mãe, se ela está bem. Porque da última vez que nós nos falamos, ela ia fazer uns exames, porque ela não estava muito bem de saúde. Ela está bem, a dona Márcia? Então, eu estou ligando para saber como você está. Ponto. A pessoa fala, nossa, olha, deu tudo bem, a minha mãe, no final descobrimos que ela estava com uma doença, mas deu tudo certo, acabei usando o dinheiro do imóvel para investir no tratamento dela, mas eu acredito que agora que ela esteja bem, eu estou me reerguendo. Então, eu estou preparado para dar o início à nossa conversa, inclusive. Nós temos ainda aquele imóvel, Julie, entende? E olha, aquele imóvel foi vendido, eu não tenho mais aquele imóvel, mas eu tenho um que inclusive está num preço num valor de investimento muito mais atrativo e que tem as mesmas características daquele imóvel. Vou te dizer mais, as coisas não acontecem por acaso. Ele é mais próximo da localização que você tanto queria do que o outro. Peguei a chave. Top. Exato, é sobre você gerar. Pode falar. O que você quer ler o que alguém escreveu aqui, né? Vamos lá. Ela escreveu, caiu minha internet. Não tem problema não. Estava falando de um feedback de uma cliente que chorei de emoção. Você não só realizou o nosso sonho, mas sim a nossa expectativa, Júlio. Ai, que linda. É a minha rainha. Mas Nossa, muito grata mesmo por todo o carinho, de verdade. Mas eu vou só pegar aquele gancho lá daquela menina que você falou sobre uma corretora, sobre não vender sonho. Por exemplo, o meu nicho é de imóveis de alto padrão e aviões. Julie, eu vendo sonhos. Quando eu vendo um avião, é um sonho daquele cara. Aquele cara está economizando dinheiro há 10, 15 anos, guardando, esperando oportunidade do preço abaixar do avião. É um sonho aquilo. Eu não tenho avião,
Você acha que não é meu sonho? Não acho que é meu sonho. Entendendo? A gente somos realizadores de sonhos. Exato. Vamos concluir lá o... Certo. Então, nós E aí, anota... Fala aí, pode falar. E aí, a parte que eu vi que eu pulei, né? Porque eu preciso voltar, que eu pulei. A parte do racional. O ato de você dissuadir... Exato. O ato de você dissuadir alguém através de provas concretas, de estatísticas. Quando que eu uso isso? Eu falei lá que na persuasão eu uso as emoções, certo? Muito bem. Quando eu falo de... Quando eu falo de Goiás... Não, Luiz, qual cidade você é? Jataí, Goiás. Pronto. Eu fico a 320 quilômetros de Goiânia. Muito bem. Respondido, Cádiz. Qual então, você vende apartamento, você dá um presente? Quando você vende um apartamento, você dá um presente? Boa pergunta. Eu respondo sobre isso. Eu já respondo sobre isso. Não, tá bom. Vamos lá. Foi a Siqueira Campos, tá? Eu já respondo essa pergunta, tá? Então, o que acontece aqui no final, quando eu falo trazendo para a realidade de vocês, a parte do racional, a parte do... Eu falei, persuasão e convencimento. A parte do convencimento, quando é o racional, é a questão das vantagens, é a questão da previsão de crescimento do local. Olha, esse local vai ter outros empreendimentos aqui, é um local que vai valorizar muito, daqui a 2 anos vai ter o empreendimento X, já está programado, tem um banco na esquina, vai abrir um Sicredi, um Banco do Brasil, um Bradesco, uma Caixa, enfim, né? Então essa é a parte do racional, a parte de você trazer realmente essa questão mais do convencimento. Quando eu falo de persuasão, eu falo de emoção. E para finalizar, aqui, respondendo inclusive a questão do pós-venda, quando a gente fala de pós-venda, a gente não fala em dar um presente somente para o cliente, né? Eu digo para todas as minhas rainhas, sim, presenteie seus clientes, com toda certeza, tá? Mas não é um presente padrão que você vai precisar dar. Pense o seguinte, quando eu vou presentear alguém, aquilo precisa ter um valor maior, um valor agregado. Eu tenho uma rainha que, inclusive, é de Vila Velha. Ela se chama Rose Rodrigues. E ela é referência lá, inclusive, na praia de Itaparica. Ela vende muito para jogadores de futebol. E aí, o que acontece? O que ela fez com uma das clientes? Ao invés dela comprar ela dá de fazer uma cesta com DV Catena, que é um vinho argentino super famoso e é muito bom, inclusive, mas existem outros tão bons quanto, tá? Já deixo esse feedback rápido. Fazer um kit com vinhos, com isso e aquilo, sem ela saber se o cliente bebe ou não, porque isso acontece às vezes, eu vou trazer um kit de café da manhã, tá? Mas o teu cliente pode, teu cliente ele tem intolerância à lactose, você não sabe. Então você tem que realmente saber primeiro, conhecer teu cliente, tá? Para saber o que ele gosta. O que ela fez? A cliente queria ela estava buscando tanto um negocinho para colocar na parede, as chaves para colocar na parede. Ela não encontrava nada que agradasse ela. Ela mandou fazer com o nome do casal, recém-casado, um porta-chaves. Um porta-chaves. Tão simples, cara. Tão simples. Hoje, o ano passado eu conversei com ela foi me visitar quando eu morava em Porto Seguro, na Bahia. Ela foi me visitar e falou assim, adivinha quem eu visitei, mentora? Falei, aquele casal que eu te falei que eu vendi há muito tempo atrás. Fui tomar um vinho com eles, acabei indo vender outra coisa para eles, né? Mas sem querer mesmo, só fui tomar um vinho e eles já demonstraram interesse em outro imóvel. E aí, olha isso, sobre reconhecimento, né? E aí, o que acontece? Eu olhei, quando eu vi na porta deles, tava lá o porta-chaves que eu dei de presente. E ela fala até hoje que esse foi o melhor presente que eles ganharam. Tão simples, mas tem uma simbologia, tem um significado tão importante. Então não é questão sobre... até mesmo quando a gente trabalha com alto padrão e luxo, é quando você entende o que o teu cliente gosta. Teu cliente gosta de cerveja? Então você dá um kit para ele com uma cerveja artesanal diferente. Meu cliente não gosta de cerveja artesanal. Ele gosta de Heineken, tá? Então você dá ali faz um kit de Heineken. Ele gosta de coisas personalizadas, faz uma caneca com o nome dele. Ele gosta de vinhos. Olha que interessante. Então faz um kit com vinho bom, com decanter, com 2 taças, uns queijos, né, bem bacanas assim, e uma cartinha, uma mensagem, porque isso realmente
a cereja do bolo, sabe? Quando você traz esse sentimento. E sobre pós-venda é muito mais do que isso, tá? Então, respondendo Siqueira Campos e dando continuidade ao pós-venda, é você entrar em contato com o cliente depois de 2 meses. Você saber o aniversário do teu cliente, não ligar só no aniversário, porque muita gente, o máximo que aprendeu é que tem que ligar no aniversário. Mas é muito mais do que isso. É você ligar daqui a 2 meses, é você ligar daqui a 6 meses para saber como o cliente está. O cliente quis comprar um imóvel próximo à escolinha do filho, eles estão mudando de cidade. Pergunta se o Lucas, estou dando um exemplo fictício, pergunta se o Lucas está se adaptando na escola, se está sendo confortável morar no local. O que eles mais gostam? Dá uma dica de um restaurante bacana que tem ali na volta se eles não conheceram ainda. Se você puder, estiver passando por ali, né, pergunta se estão em casa, deixa um presente. Às vezes o teu cliente gosta de suculentas, de cactos, gosta de orquídea. Né? Você passa para vender um imóvel ali por perto, deixa um presente, um mimo. Daqui a um ano, entra em contato novamente. Então, a gente tem que entender uma coisa, né? Eu falo isso para todas as minhas rainhas e para as minhas maravilhosas também. Pós-venda, relacionamento com o cliente é vitalício. Porque é muito mais investimento você lidar com o cliente, se relacionar e continuar a sua imagem ser perpétua na mente do teu cliente, do que você ficar pagando e investindo para trazer leads o tempo todo, leads novos para você, que você tem que investir em poder gerar confiabilidade, em poder desfazer a crença limitante, Se vocês focassem muito mais em manter aquele cliente que você tem e trazer clientes para você por recomendação, não indicação, recomendação, que é muito melhor, você já tem uma cartela de clientes solidificada. E outra, com um processo inicial muito mais interessante, porque a outra pessoa recomendou você, essa outra pessoa é de confiança. Então você não precisa provar muito, você só precisa fazer o seu trabalho. Quando você tem uma pessoa que você está conhecendo, você precisa provar o quão boa você é. Quando você é recomendada, você já tem a chancela. Oi? Eu sei. E demora esse processo aí. Exatamente. Nossa, então, faz parte da vida do cliente. Isso é tão incrível. Isso tudo é comunicação. E por último, o terceiro pilar é se reconheça. Quem é você de fato? Quais são os 3 valores? Quais são os 3 valores que você quer que seus clientes identifiquem você de cara? Como que você quer permanecer presente na vida dessas pessoas? Quais são os gestos que você utiliza? O teu vocabulário? Até a forma como você senta. A forma como você gesticula com as mãos. Tudo isso fala sobre você. Fala. Então, os pilares, eu trouxe aqui toda a estratégia, eu trouxe aqui para vocês, claro que de uma forma, por conta do tempo que a gente tem, mas de uma forma bem pincelada, mas já é o tanto que você precisa para iniciar a sua transformação. Muito bem. Antes de você querer ser aquela pessoa que você tanto admira, que é muito fácil admirar o que já chegou, a pessoa quando ela está lá, já no sucesso, mas qual foi o corre que ela teve? Qual foi o processo? Será que você estaria disposta ou disposto a passar pelo mesmo processo, ou às vezes até pior que essa pessoa para chegar onde ela está? Porque é muito fácil a gente admirar. É muito fácil nós falarmos assim, ai, nossa, claro, essa pessoa, ela tem contato com fulano de tal. Claro, essa pessoa ela tem os principais contatos da cidade. Porque, e eu falo muito isso, porque como eu trabalho com um público de alto padrão e luxo, e eu trabalho muito com a mentoria em comunicação com essas pessoas também, tem pessoas, né? Porque existe crenças limitantes entre este público também, para caramba. Assim, nossa, fulano de tal acha que eu só sou o destaque porque eu já venho de uma família bem estruturada, porque eu já tinha dinheiro. Tá, mas como que foi conquistado esse dinheiro? Né? Esse dinheiro ele pode ser conquistado com muito suor, com muita dedicação, com muito trabalho. Esses contatos, ninguém sabe que eu precisei fazer. Às vezes já teve corretora que precisou fazer empréstimo. Não indico isso, tá? Eu não aconselho a isso. Mas já teve corretora que eu conheço que tem muito sucesso hoje, que precisou inicialmente fazer um empréstimo para poder comportar a vida que ela precisava para estar no mesmo patamar. Ela não exibia isso nas redes sociais.
Ela não se vangloriava porque ela falava, tudo isso ainda não é meu, mas em breve eu vou pagar e eu vou ter o dobro disso. Então ela precisou fazer um investimento inicial para ela lidar ali, ó, tete a tete com o público que ela queria. Hoje ela é uma das referências. Hoje triplicou, ela já, o empréstimo pago, já tá tudo certo. Mas ela entendeu que para uma transformação eu precisei me reconhecer, trabalhar com as minhas crenças limitantes e entender que para que eu possa chegar aonde eu quero, eu preciso investir. Não existe transformação sem investimento. E tanto é que se, né, eu falo assim, se existir alguma corretora que tá rica, tendo sucesso só com dicas do YouTube, me apresenta. Me apresenta. Eu quero saber. Eu quero saber. Que milagre não, que ela sério, faz. porque realmente, bacana, legal, é importante. Ali você pega os insights bacanas e tal. Mas e a continuidade disso? A perseverança dessa estratégia, dessas dicas. Então, uma coisa é certa, tá? Entendam. Transforme. Vocês querem trabalhar com alto padrão e com luxo? Entendam que eu preciso transformar a mentalidade, ter estratégia, me reconhecer e saber que eu preciso investir para poder falar tete a tete com esse público. Tá? Não existe você ser do seu jeitinho, você não se importar com a aparência, você falar errado, você escrever errado, isso em qualquer profissão, tá? Mas principalmente no ramo imobiliário, em todos os nichos seria isso, mas eu digo muito mais. Mas digo muito mais nesses dois nichos. Mas tem gente que fala assim: mas eu trato lá com fazendeiros, eu trato com pessoas que têm muito dinheiro, que não tem nem a quinta série. Eu tenho corretoras que tratam com pessoas assim. Mas não é você falar bonito. Não é você ficar jogando na cara das pessoas que você tem mais que elas, ou você é melhor, você tem mais grau de instrução que elas. É você falar o português simples, mas sempre muito bem direcionada, muito elegante. E não esquecer que você não precisa falar igual o cliente para você gerar conexão com ele. Se o seu cliente fala problema e ganha 2 bilhões, você não precisa falar problema junto com ele. Você pode continuar falando problema normalmente. Porque essa é você. Certo? E as pessoas com poder aquisitivo, elas estão acostumadas a serem bajuladas. Elas estão acostumadas com pessoas com falta de originalidade, de decisão, pessoas com falta de gosto, com falta de ideias próprias. Então, sejam diferentes. Espetacular. Que aula. Que aula, que aula, que aula. Que bom. Júlio, semana passada, você esteve lá na Sebrame como palestrante, e o seu tema foi falar do seguinte: o ouro do mercado imobiliário. Deixa para a gente aí só um insightzinho, assim, só uma pincelada, o que você falou lá, de mais importante desse tema. Eu vou trazer aqui o núcleo de tudo, que basicamente foi o que eu trago aqui, mas eu trouxe muito a questão de que o ouro do mercado imobiliário é a corretora e o corretor de imóveis. O mercado imobiliário, ele vem crescendo poderosamente. Cada vez mais as construtoras estão investindo em empreendimentos faraônicos com valores altíssimos. E no Brasil, não é nem um pouco diferente. No Brasil é sensacional, porque a cada ano, cada vez mais estão investindo em empreendimentos incríveis. Em imóveis cada vez mais diferentes, com ideias inovadoras, e eu trago muito isso, porque como eu treino construtoras, inclusive uma das construtoras que eu treino, ela ganhou, né, em um empreendimento, que é o Era, Ação Prime, que é o Era, em um empreendimento que está na planta com todos os apartamentos vendidos. Estão querendo o 2, o Era 2 agora, porque querem mais, com todos os apartamentos vendidos. Eles ganharam uma premiação. Primeiro foi na Itália, depois no Canadá, e eles estão indo o ano que vem para a premiação mundial de arquitetura, de inovação, de toda, sabe, de destaque do ramo imobiliário no mundo. No mundo. Então, quando a gente fala do ouro do mercado imobiliário, eu estou falando do corretor e da corretora de imóveis. Eu estou falando de você se valorizar, de você compreender que você é um ser importante nesse universo gigantesco.
E que você deixa de ser importante a partir do momento que você se trata com mediocridade. A partir do momento que você não compreende a importância que você tem nesse mercado e não se empodera deste poder, não se empodera dessa riqueza. Então, quando eu trago a questão do ouro do mercado imobiliário, é o entendimento de que o ouro foi o primeiro metal apresentado aos seres humanos. Isso é incrível, porque o ouro ele faz parte da história. Né? O ouro ele começou de uma forma onde lá há muitos anos atrás, no Egito, depois em outras regiões também, ele era encontrado com facilidade. Ao longo do tempo, ele foi cada vez mais sendo escasso. Então virou um metal ainda muito mais valioso do que até mesmo o dinheiro. O dinheiro, como diz o Silvio Santos, o ouro vale mais do que dinheiro, e de fato vale muito mais, porque o ouro ele não se deteriora, o ouro ele não é corrosivo. Então ele, além de ser um metal forte, firme, ele é um metal maleável, então ele consegue se transformar com as mudanças de acordo com as gerações, ou também derrete, ele pode formar uma joia. Hoje o ouro está no ramo alimentício, hoje o ouro faz parte de medicamentos para tratamentos de doenças gravíssimas. Então, assim, é muito legal entender que o ouro ele se transforma, mas ele não é mole. Entende? Ele é maleável, mas ele não é mole. O ouro, ele é firme, ele é denso, mas ele não é rígido. Então, mas ele é um metal considerado como aço, por exemplo. Né? Então, a durabilidade dele. E o corretor e a corretora de imóveis é da mesma forma. Muda o mercado, a gente está vivendo constantemente as mudanças do mercado e nós vamos vivendo constantemente as transformações e as versões que nós podemos nos transformar. Então, a gente estava na antiga corretagem, estamos na corretagem da nova era. Que exige o quê? Posicionamento digital, que exige habilidades de comunicação, que exige posicionamento, que exige todas essas... entender todas as ferramentas que estão ao nosso dispor. E o ouro, ele faz isso, ele se transforma. E ele se transforma em algo tão valioso quanto ele sempre foi. A mesma coisa precisa acontecer com os corretores e as corretoras de imóveis. Ouro é ouro, nunca vai deixar de ser ouro. Mas você precisa saber como que você se transforma. Se você vai continuar sendo o ouro que tem ali as impurezas acrostadas em você, né, impregnadas em você, ou se você vai ser o ouro que se difere, o ouro lapidado, o ouro moldado para virar uma joia rara, para virar o destaque no ramo imobiliário. Então, tudo isso é sobre firmeza, tudo isso é sobre postura profissional, é sobre você ser adaptável, é sobre você saber gerar conexão com os teus clientes, é sobre você se reconhecer antes de querer ser reconhecido, é sobre você saber como que você quer ser reconhecido e, principalmente, você entender qual é o seu posicionamento em todo esse mercado. O que você representa? Qual que é a sua contribuição à sociedade que você convive? Foi sobre isso que eu tratei. Espetacular o tema, hein? Nossa, queria estar presente. Eu só ouvi um pouquinho dos seus stories, mas eu gostaria de me teletransportar para te ouvir com emoção. Você falando sobre isso aí. Espetacular. E assim, Julie, dando... Esse assunto seria mais 2 horas de live, então não tem como, mas de fato é algo que precisa estar presente na mente dos profissionais do ramo imobiliário, né? Essa consciência. Verdade. Dando como concluídos os tópicos, vamos falar um pouco da sua mentoria. Eu entrei no seu site hoje, grande parte da tarde, fiquei apaixonado, e eu queria agora saber de você como funciona sua mentoria, que na verdade não é apenas para um curso de negociação, de marketing, comunicação, gestão de vendas, para corretores ou protocolo como corretagem. Sua mentoria é dividida nos seguintes módulos. Aí gostaria que você falasse cada um, módulo 1, módulo 2, módulo 3, o que tem dentro de cada módulo para que as pessoas possam entender. Por exemplo, o módulo 1 da sua mentoria é falado sobre concepção e estratégica. O que é falado de forma resumida nesse módulo aí, Julie? É justamente o que eu trouxe, a estratégia que eu trouxe inicial.
A mandala do ciclo dos 4, exatamente, ela tem 4 fases, né? 4 fases. Então, a concepção que vem, os primeiros passos, como que você nasce como corretora de imóveis. E eu não estou falando para quem está começando no ramo imobiliário, eu estou falando para quem já é corretora de imóveis também, para quem está há 20 anos, para quem está há 15, para quem está há 7. É realmente você renascer igual uma fênix e voltar como uma águia, sabe? É você realmente ter uma visão 360 sobre quem é você e como você quer ser vista. Então, os primeiros passos está incluso a forma como você quer ser vista, depois, como a sua transformação de postura e mentalidade, que é a sua TPM, que eu chamo, né, que é a forma como você lida com as situações e principalmente como você se postura, principalmente como lidar com clientes assediadores, como lidar com clientes difíceis, como você lidar com seus líderes dentro da imobiliária, como que você pode se comunicar com clientes mal educados. Eu trago muito isso dentro dessa questão da transformação da postura e mentalidade. Além, é claro, de muitos outros pontos do dia a dia de uma corretora de imóveis que tem a ver com a postura dela, com a forma como ela pensa. Eu trago muito sobre a questão da elegância, né, das atitudes, das ações, dos padrões de pensamentos, dos gatilhos mentais. Eu trago muito a questão da PNL, da neurociência, trago bastante esse ponto. Depois eu trago a atitude 365. A atitude 365 é você ser corretora de imóveis nos 365 dias do ano. Então, eu sempre trago como desafio o seguinte: todos os dias, pelo menos, de domingo a domingo, ao menos uma pessoa diferente do seu ciclo social precisa saber que você é corretora de imóveis. Então, já começa aí você trabalhar com a questão das pessoas. Segundo passo, segunda fase é a comunicação, seu posicionamento digital da riqueza, vestindo-se para o sucesso, conteúdo digital da riqueza, o posicionamento presencial da riqueza também, que é você lidar com as situações do seu dia a dia, se fazer presente não só dentro do ramo imobiliário, mas no supermercado que você vai, no restaurante que você vai, nas reuniões de família ou nas reuniões, você realmente transforma a forma como as pessoas enxergam você. Na sequência, eu trabalho também como você romper o medo de falar na frente das câmeras, para você produzir conteúdos de uma forma natural, dentro da sua realidade, não da realidade de como deveria ser o que a outra pessoa faz. Não, é como o que está dentro da sua essência. Um outro ponto que eu trago bastante são os exercícios de dicção. Como especialista em comunicação, eu falo muito sobre você trabalhar a sua voz, articulação, projeção. Então, eu trabalho muito o preparo vocal para que você possa, então, se sentir à vontade e confortável na hora de produzir vídeos. Depois eu entro com o processo do Atracaf, que é a terceira fase, que é a captação e atendimento, que é como você atrair teu cliente, como você captar o teu cliente e como você fidelizar o teu cliente. Então, eu ensino toda uma forma, uma estratégia de como você fazer isso dentro da sua realidade. Outro ponto que eu trago é a matriz de atendimento estruturado. Eu dou situações e aí eu apresento dentro dessas situações, eu te ensino e te mostro como que você deve apresentar para o seu cliente, como que você deve gerar essa sensação de pertencimento do cliente no imóvel, que já é na prática isso. Né? Um outro ponto é você criar uma lista das perguntas mais decisivas, das perguntas mais importantes na hora de fazer o alinhamento de expectativas com o teu cliente. Do pós-venda, como eu trouxe aquela hora para vocês, do pós-venda, de você organizar numa planilha, como que você organiza isso. É importante também trazer esse conhecimento. Depois eu trago a questão do remarketing que eu trouxe, né? Como que você resgata essas pessoas de uma forma personalizada. E, por último, análise consciente de resultados, que é você aprender a analisar-se sem autocrítica elevada, a ponto de você se atrapalhar e não de você evoluir. Porque a minha intenção, Luiz, dentro das minhas mentorias, não é fazer com que as corretoras elas fiquem dependentes de mim. A minha intenção é fazer com que elas aprendam e que no processo que estejamos juntas, elas sim sejam dependentes de mim, mas depois que acabar esse processo, elas possam continuar. Elas possam realmente entender, sair da minha mentoria tendo a consciência de cada processo.
e me chamar para um outro desafio, me chamar para outra situação fora dessa realidade. Às vezes, como aconteceu com uma das minhas rainhas, que ela começou a trabalhar com público exclusivo fora do Brasil, assim como você, com públicos especificamente de Londres. Então, ela queria saber como que ela podia se adaptar melhor para essa situação. E nós fizemos uma renovação. Então, tá tudo certo. Entende? Mas era um outro objetivo, uma outra situação. O que eu quero dizer é que tem a comunidade das corretoras da riqueza, que eu trago toda a mandala. E aí a comunidade, nesse momento, ela está com as inscrições fechadas, porque eu só abro uma vez por ano. Então, a comunidade, ela vai abrir em abril do ano que vem. Então, quem tiver interesse, pode entrar no direct e colocar: oi, mentora, quer entrar na lista de espera? Pode chamar, que a Camila, que trabalha junto comigo, faz parte da minha equipe, vai te receber com todo carinho, com toda certeza. E a minha mentoria individual, que eu trago os elementos das corretoras da riqueza, mas direcionado exclusivamente para o objetivo daquela corretora. Então, lá na comunidade, são vários objetivos que eu trato. Tem mentoria ao vivo, mas em grupo. Tem lá o nosso grupo, que nós conversamos em tempo real, mas em grupo, né? É em grupo. Agora, quando você é minha mentorada individualmente, toda a atenção é para você. Tudo é para a tua missão, para o teu objetivo. Eu respiro a realidade das minhas corretoras. Então, essa é a diferença de um para o outro. E a mentoria está funcionando individual, está funcionando normalmente. Eu tenho uma vaga agora para novembro. Eu atendo 2 por mês. Então, eu já tenho uma agora. Eu tenho uma vaga livre. Eu vou trabalhar até metade de novembro, porque depois eu tiro férias, porque eu sou filha de Deus e eu quero desfrutar da minha riqueza, com toda certeza. Viajar bastante, então eu vou continuar as mentorias com quem eu já estou atendendo. Aí, novas mentorias, para quem não aproveitar essa última vaga agora em novembro, somente em janeiro, na segunda semana. Que eu também só tenho uma vaga, porque teve corretora que quis aproveitar o valor de investimento agora, esse ano, e marcou para o início de janeiro, né? Então, eu já tenho minha primeira mentorada de 2024, eu já tenho. Top! Já. Olha, eu vi os valores. E os valores, assim, não é nada de extraordinário. Os valores não tem nada. Ai, é muito caro. Não é, não. Não é caro. Quando eu entrei para pesquisar sobre o curso, eu fiquei de pé atrás, né? Falei, cara, isso deve ser uma grana por mês. E não é. É pagável. Então, deixa eu dar um recado para as pessoas que vão assistir essa live no Instagram e no YouTube, no mês de novembro. Quem se inscrever nesse mês de novembro vai ganhar. Peraí. Promoção no mês de novembro. Quem comprar ainda esse mês, o seguidor que comprar ganha, além disso tudo que nós falamos, 5 pacotes de bônus exclusivos para enriquecer ainda mais seu desenvolvimento. 5. Bônus 1, gestão de tráfego pago de graça. Você ganha de graça. Exatamente. Bônus 2, site para corretoras. O terceiro, o marketing e revolução. 4, os 12 arquetipos. Cara, tudo graça. Cai do céu. E por último, mentorias ao vivo. Então, gente, se inscreve no mês de novembro. Hoje é dia 15, falta 15 dias para se inscrever. E vamos ajudar a Júlia aí. Muito Espetacular, grata, Júlia. Agradeço muito por todo o carinho, por toda a recepção, adorei sua energia, grata mesmo pelo convite, foi uma grande satisfação estar aqui. E como sempre, né, finalizando o nosso momento aqui super especial, quero agradecer a presença das pessoas que nos assistiram aqui hoje, das pessoas que irão nos assistir depois. Eu agradeço muito a atenção de vocês que estão nesse momento absorvendo os conhecimentos. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo esse momento aqui, que eu preparei com muito carinho para vocês e que o Luiz também preparou para me trazer aqui. Então, teve toda uma conversa, teve todo um momento de preparo. Eu agradeço cada divulgação que você fez. A minha equipe, inclusive, comentou: nossa, como ele é dedicado, ele faz a divulgação, ele quer. Então, muito grata, viu? Muito grata mesmo. E como sempre, Luiz querido, eu quero finalizar aqui
com uma palavra de prosperidade. Esse nosso momento super importante, até porque eu tô indo para outra live agora. Vamos embora. Que é o seguinte, eu acredito muito no poder da palavra, e a palavra é sucesso. Sucesso para você, Luiz, para toda a sua família, para sua esposa, para as pessoas que estão trabalhando junto com você, para todas as pessoas que estão envolvidas com você nesse projeto, assim como eu desejo sucesso para todas as pessoas aí de casa, para quem estiver assistindo, que naturalmente a mentora aqui também vai ter sucesso. Então eu conto até 13 e nós falamos um sucesso bem alto e bem bonito, para o universo compreender que é isso que nós queremos. Vamos juntos? Bora lá? 1, 2, 3 e... Sucesso! Sucesso! Muito bem, grata! Ô, Júlia, você é maravilhosa, cara. Você é espetacular. Igualmente, grata, Júlia, querida. fica com Deus. O canal está sempre à sua disposição, tá? Quando precisar, já sabe me encontrar. Muito Gente, agradeço a todos a participação, quem entrou, quem saiu, quem participou, tá? Só tenho gratidão por todos. Júlia, fica com Deus, boa viagem, aproveita o mundo. Tchau, tchau. Tchau, Abraço. sucesso, tchau. Tchau, Abraço. gente. Tchau, tchau.